Olá, bom dia, e bom dia, e bom dia. 12 de maio de 2022, são 6h59 da manhã. E vamos lá para aquilo que é razoável. Sim, é razoável realizar conforme Deus estará me solicitar. Hoje é uma quinta. E para começar, estava eu sentada de frente a algo que a gente poderia considerar. Muitas vezes, nós perdemos a oportunidade de clarear, sim, porque para clarear é necessário apenas o desejo se manifestar. Porque se nós temos conhecimento daquilo que qualquer um é capaz de realizar, por que sempre justificar? Sim, um salário mínimo não dá para comprar um carro zero em nenhum lugar. Isso é óbvio. Mas se eu começar a buscar uma chavinha aqui, outra chavinha acolá, para eu justificar, com certeza, com um salário mínimo, até uma frota de carro eu sou capaz de comprar. E isso independe do lugar. Basta eu saber com quem me juntar. Um pezinho de laranja eu vou plantar e de repente eu tenho tanto carro a registrar que é impossível o imposto de renda não notar. E foi assim que fábrica começou a chegar, fábrica começou a se espalhar, porque quem ali esteve a se apresentar para, de algum modo, o dito comércio se dar, esse não tinha a mínima condição de um carro comprar, muito menos uma fábrica para carro montar. E assim o país esteve a se danar, abrindo buraco aqui e acolá. Porque quando o contrato estava a acabar, era só o que estava a bastar para a porta montadora fechar, com a desculpa que ali não tinha como se sustentar, e aí pronto. Imagine no prejuízo do lugar que ainda tinha que bancar a despesa de montadora, subir para aqui e para acolá. Sem contar o combustível que tiveram que adulterar, já que a gente resolveu criar conto de niná. E pronto. Pense na despesa que o Estado esteve a bancar para um novo combustível criar. Só que esse combustível, ele esteve a se associar com aquilo que nós poderíamos considerar como a pior coisa, a se dar. Porque solvente não é algo para a gente misturar, para a gasolina a gente hidratar. E de repente,
A gente esteve a criar um combustível que não existe em nenhum lugar. Mas nós estivemos a caminhar. Chegamos num determinado patamar que nós não temos nem mesmo como rodar solvente no lugar. Olha, olha que era preferível a gente economizar, chamar a sociedade para conversar, tentar de algum modo, encarar aquilo que de fato era razoável no lugar, mas nós não. Nós resolvemos, nós resolvemos criar uma espécie de ar. Sim, sim, porque foi tudo que nós estivemos a criar. Foi uma espécie de ar e muito aromatizar. Acontece que aquilo que nós não sabíamos calcular e hoje nós estivemos a considerar, isso nos levou a pensar no prejuízo que é a gente mesmo se enganar. E de repente, aquilo que a gente acreditava nos beneficiar, abriu um buraco tão grande no lugar que por mais que eu venha a protelar para uma solução não encontrar, mas eu começo a ficar com uma espécie de dívida que eu não consigo nem administrar e nem bancar. E tudo isso porque a gente esteve a acreditar que a gente tinha bala para criancinha chupar. A questão é porque em nenhum momento, o governo parou para acertar. Sim, com as ditas montadoras conversar, porque em nenhum momento o tal sindicato, sim, aquele que mantém de fato a indústria nesse determinado patamar, por que que esse sindicato não esteve a se apresentar para avaliar as condições de vida que as empresas estavam a apresentar, abrindo buraco aqui e acolá, com o tal sindicato tentando de todo modo acobertar, como se isso fosse possível em algum lugar. Fato mesmo é que os bancos estiveram a quebrar. O Estado esteve a tentar colocar um tapetezinho outracular, mas o banco que o Estado brasileiro esteve de fato a bancar, como o Banco de Desenvolvimento do lugar, não tem a menor condição de continuar com essa farsa que eles estiveram a montar. Não tem nem mesmo banco, sim, banco de couro para tapear e montadora tentar comercializar a ideia de que brasileiro estar a comprar carro novo aqui e acolá. O que existe é uma farsa que há muito tempo o Estado esteve a bancar, só que a coisa só foi criando condições de piorar. E hoje o que temos é moeda falsa,
a passar. Montadora não tem mais poder de compra em nenhum lugar, porque ninguém estará a acreditar que essa dinheirama o Brasil está de fato a movimentar. Não existe a menor possibilidade de existir bolsa de valor em nenhum lugar, porque o dólar nós estivemos a queimar na hora em que a gente resolveu a tal Torre Gêmeas derrubar, achando que isso iria nos dar um caminho seguro para de fato as rédeas dominar o Banco Central lá do tal lugar, a gente poder de fato enfaixar e usar na conveniência que a gente estava a desejar. O problema é que o Banco Central esteve a mergulhar numa crise que a gente não pôde, de fato, nem sequer pensar na possibilidade de apresentar, já que o atentado esteve a levantar as reais condições de fragilidade do lugar. E em vez disso, nos ajudar para a gente, de fato, ter carta branca para ali se juntar. E uma desculpa dá, tudo que a gente fez foi criar condições da estrutura minar, deixando frágil não só os partidos que estavam a governar e que dominavam o lugar, como as próprias condições do partido se sustentar. E isso nós não quisemos. Nós não quisemos sequer levantar a possibilidade de falar. E desde então é uma devassa aqui, outra devassa acolá, uma devassa aqui, outra devassa acolá, tentando encontrar um fio de prata para casa se juntar, e aí as ditas repúblicas, que um novo pensamento se estiver a plantar, e aí poder de algum modo, uma ponte criar para essa nova ideia, ou então essa nova estatal, ou essa ideia de que pode se juntar para um novo pensamento formar. A questão é que não é tão simples. Não é tão simples quando a gente começa a achar que a gente pode de fato enganar quem o tempo todo esteve a nos bancar. E se a gente acha que a gente envia arma, vai nos dar combustível para a gente continuar a queimar sem nenhum tipo de responsabilidade com o lugar, nós deveríamos de fato pesar na balança comercial do lugar quem é que vai de fato se danar. Olha, num lugar onde gelo costuma dominar, eu posso alimento congelar, sem precisar de combustível queimar. Imagine eu criar a ilusão de que eu posso brigar com quem o tempo todo eu estive a enganar. Um acordo eu nunca quis firmar, eu sempre estive a protelar. Sempre estive a inventar uma tal de Guerra Fria que nunca esteve a se firmar, porque não foi de utilidade para ninguém, em nenhum lugar. A questão
é que enquanto essa Guerra Fria estava a se dar, de algum modo, o combustível estava a entrar e eu mandava. Sabe como é que é uma queijadinha? Uma queijadinha, outra acolá, para quindim enganar. Mas quando a gente viu que isso estava de fato a nos prejudicar, que em nenhum momento a gente desejou de fato pagar usando a moeda que era forte no lugar e continua a bancar aquilo que ele costuma realizar. Quando a gente viu que eles costumavam depositar uma certa quantia, sim, para de alguma maneira a dívida amenizar, mas que esse dinheiro a gente não conseguia tirar da forma como a gente estava a desejar, que a gente era obrigada a comprar mercadoria, muitas vezes sem nem a gente precisar para o tal dinheiro a gente gastar. A gente passou a reparar que isso estava e muito a nos prejudicar, porque as mercadorias estavam a se acumular. Muitas vezes a gente tinha que incinerar, ninguém queria trocar. Começou de fato uma guerra fria que muito nos prejudicaria. E aí? Essa história, sim, essa história de que existe uma certa, vamos colocar assim, uma certa quantia, ou melhor, uma certa cidadania que muito se prejudicaria, essa daí aceitou ser banco no dia a dia. E quando de fato entrou em dor e agonia, correu para essa história. Sim, aqueles que têm mania de criar, de criar, de criar dor e agonia. Quando ele viu que de fato ninguém ajudaria, ele começou a gritaria. Ele começou a gritaria, ele começou a gritaria, ele começou a gritaria. E o banco? E o banco ele fecharia. Quando ele, de fato, começou a gritaria e o tal banco ele fecharia, muito ele se prejudicaria. Aí pronto. Aí pensa, pensa na Normandia. Sim, a norma do dia a dia. Era uma tal de Normandia. E de repente, é só lavanderia. Lavanderia. Um desespero. Mas sabe como é que é a Normandia? O desespero do dia a dia, Normandia. Até o dia em que se diz, vigia. Vigia, porque quer dizer, ele destruiria. Ele destruiria a tal fantasia, sabe como é que é? Da norma do dia a dia. Mas a questão é que por mais que a gente queira vender a ilusão de que estamos a nos importar com aquilo que por lá estar a se passar, não é fato. Nos ensinaram a ser esse tipo de corpo desgraçado. Nós só nos incomodamos quando é algo que a gente se sente de fato prejudicado. O resto
O resto é apenas o dito e o falado. É aquilo que passou a ser, olha, não posso dizer que é fato. Santo, é complicado, né? Assim, a gente passou. Vamos falar assim, uma eternidade. Sim, uma eternidade vendendo falsidade. Dizendo que o mundo era cheio de amor e bondade. E vender falsidade, amor e bondade. Sabe? A imprensa, ela deveria, de fato, se envergonhar. Sabe? Quando a imprensa quis o Estado Islâmico detonar, ela soube, de fato, o povo para a rua, ela soube, de fato, levar. Sim, ela soube manipular as piores coisas que o homem já esteve a realizar. Porque na medida em que eu me transformo em sanguessuga, olha, é a decadência da decadência da decadência do ser humano. E aí nós esquecemos de avaliar que o ser humano tem uma tendência incrível, incrível, de não se incomodar. Sim, quando ele tem, de fato, problema particular. Isso é algo que a gente deveria, de fato, pensar. Quando eu tenho problema particular, eu tendo, isso enquanto ser humano, a me retirar para eu não me sufocar. Porque eu preciso administrar o problema particular em primeiro lugar, para depois eu enxergar aquilo que está mais adiante no lugar. E nós criamos a ilusão de que não tínhamos problema particular. O nosso problema estava lá, em outro lugar. Todos os problemas vinham de algum lugar, como hoje nós continuamos a plantar. Sim, se o pãozinho está caro, a culpa é de um lugar bem distante, para a gente não solucionar. Só que isso começou de fato a se espalhar de tal maneira que aquilo que era possível ou era de fato, num momento até razoável, cada um pensar que era bom usar para justificar, deixou, deixou de importar. Então não vou para a rua gritar para a guerra acabar porque meu pãozinho estará a faltar. A falta de pão me leva a pensar que meu problema é muito maior no lugar. É muito maior. Eu parei de associar os meus problemas com algo que eu não conseguia administrar, que caberia a um outro o problema solucionar. Não. O tempo esteve a passar. E tudo que nós fizemos foi justificar. O combustível está a cariar. Estar a cariar. Tem cara de combustível em tudo quanto é lugar. E o que é que esteve? Por que o dentista não vem solucionar? Não, não pode não. O problema é a guerra que está lá. É o Iraque estar a brigar. É um problema tanto no lugar, aí o reflexo. Aí nós passamos a acreditar que nós não podemos fazer nada para a vida enquanto comunidade, como cidadão, eu mudar. Mas eu posso de fato tentar pelo menos a minha vida eu salvar. Não tem pãozinho? Eu tenho que começar, de fato, a criar meios de me sustentar. Se a escola eu não posso pagar,
eu tenho que me ocupar. Da escola pública eu vou ter que matricular e vou ter que arrumar um tempo para o meu filho acompanhar. Na escola particular, era 100% de confiança de que eu só iria a caderneta assinar, conferir. Eu tinha confiança de que a escola estava a dar a educação que eu estive de fato a pagar. E como nós somos retardados o suficientes para acreditar que nós conquistamos um pensamento que vai além do nosso lar, pronto. Foi só o que esteve a bastar. Foi só o que esteve a bastar. Porque eu posso me dopar, eu posso de comida me empanturrar, eu posso de fato me cansar, eu posso até me suicidar. Eu posso até me suicidar. Mas a imprensa não consegue mais administrar aquilo que ela esteve a plantar. E quando a gente começa a enxergar que a imprensa perdeu esse poder no lugar, a gente passa a minar o poder da imprensa no lugar. A gente passa a desviar aquilo que era de responsabilidade da imprensa administrar, a gente passa a desviar para um outro lugar. Tentando de algum modo, a gente voltar para aquele patamar. Leva o gado para pastar. Tira o gado do lugar e coloca para o leite, o gado nos dá. Coloca o gado para a gente, de fato, degolar. A gente precisa, de fato, escolher quem a gente vai lançar para, de fato, cortina de fumaça. Tudo isso deixou de importar. O Papa não tem a mínima importância em nenhum lugar. Ele pode ficar lá, blá, 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 e até blasfemar, que tudo que ele falar, nem mesmo para o povo dele vai importar. E sabem por quê? Porque nós estivemos a comercializar descrédito. Se eu vou para o supermercado e meu dinheiro já não consegue comprar aquilo que ontem eu poderia realizar, eu simplesmente vou aceitar. Nada eu vou poder realizar. Eu não vou ao supermercado saquear. Não vou poder saquear. Eu não vou poder no judiciário reclamar. Eu não vou poder com a polícia contar. Eu não vou poder roubar. Eu apenas vou para casa, vou reclamar e vou ter que, de fato, olha, colocar em muito o juízo para trabalhar, para ver o que eu sou capaz de realizar para economizar ou para o meu dinheiro multiplicar. Todo o meu tempo eu vou ocupar. Eu não vou estar nem aí para o que o Papa vai falar. O que o Papa vai me dar não vai alimentar. Não vai colocar comida no prato, a minha conta não vai de fato pagar. A minha luz, com toda certeza, eu vou ter que de fato bancar. Assim, a história de milagre. Sim, sabe, aquele tempo em que era difícil, tão difícil a vida no lugar, que para a igreja eu iria de fato. Olha, eu sairia, eu deixaria qualquer coisa para rezar.
Sim, enquanto ser humano, eu ia buscar fé. Até isso, até isso eles foram capazes, olha, de detonar. Na medida em que eles começaram a levantar os piores do lugar, como cartão de crédito, como cartão de crédito. Essas pessoas podem estar lá, enricando, porque ainda tem gente, não diga acreditando, mas alimentando, porque sabe como é que é? Problema aumentando, é bom a gente ficar mesmo nos despreocupando. Mas a turma dos despreocupados é minoria. Sim, na medida em que eu deixo a minha casa vazia para viver na igreja do dia a dia, naquela da hipocrisia, da dor e da agonia, a minha vida é completamente vazia. Eu sou um despreocupado. E aí pensa, eu serei apenas mais um gado que não está colocando de fato um centavo para consertar o telhado. E isso tem nos preocupado, porque nós estamos cada vez mais, ó, com dinheiro contado. E isso não se tem falado. Então o problema é o tempo todo multiplicado e prolongado, multiplicado e prolongado, multiplicado e prolongado. E o dinheiro com que foi guardado foi super, hiper desvalorizado. Super, hiper desvalorizado. Porque o dinheiro que foi ovacionado é esse. É esse que não compra um centavo. Imagine. Então, o que é que eu posso falar? O que eu posso falar é que existe, de fato, uma certa quantia num determinado lugar. Mas essa quantia a gente não consegue, de fato, movimentar. Sim, a gente não consegue movimentar. Existe uma lei que esteve, de fato, a barrar, porque muito prejuízo a gente começou a dar, usando o dinheiro do lugar para uma certa guerra alimentar. Desde então, nós passamos, de fato, nós passamos a criar um dólar que a gente achou que poderia controlar. Fizemos, de fato, um circuito privado. Passamos, de fato, a dar, vamos dizer, dinheiro a quem a gente acreditava poder administrar. E até uma espécie de ficção criar. Acontece que a gente deveria considerar que esse dedo, ainda que seja mínimo, tá bem? O menor de todos, não tem, de fato, poder de fogo. Aí ele vai se juntar com esse, que a aliança vai saber, de fato, usar para esse aqui, o maior de todos, usar e abusar, sem poder, de fato, manifestar na conveniência. E aí, esse daqui sabe balancear, sabe que ele tem dois para aqui e dois para cá. E aí pensa de fato na nossa capacidade do gatilho, a gente de fato, ó, puxar, a gente saber a hora certa
de alvejar. Só que foi de uma maneira tal que a gente passou, de fato, a tatear, a tatear. Quando a gente diz, quando a gente diz que a gente está a liberar dinheiro para ajudar fulano no lugar, ninguém está a acreditar. Esse dinheiro nunca vai chegar. Quem está lá a precisar sabe. Sabe que é só uma maneira, de tentar barrar aquele que está a nos prejudicar. Aí a gente diz que vai liberar dinheiro para comida, comprar para arma, a gente sabe. Isso aí é aquele assim, nós estamos jogando, blefando. Só que isso já esteve de fato, ó, esse pensamento já estiver alcançando, sabe que não pega, ninguém acredita mais. Passou. Nós não conseguimos mais derrubar ninguém nesse lugar usando essa tática. Ah, vai enviadeiro, não chega. Podem de fato investigar. Podem de fato buscar. Vai ver se esse dinheiro que eles dizem, de fato liberar, para aqueles que eles colocam lá na lista de necessidades, vai ver se esse dinheiro, vai ver se algum centavo chegou, de fato, na África, quando a África esteve a precisar. Parte desse pressuposto, vai lá nos antigos. Veja se algum centavo chegou na África, quando uma musiquinha estiver a criar e cantar. Vai ver se algum centavo. Vai ver se de fato o que eles estiveram a arrecadar, estiveram de fato a beneficiar os necessitados do lugar. Assim é e assim sempre será. Porque não existe esse dinheiro em nenhum lugar. Nós estivemos de fato a criar uma situação tal que a gente não consegue mais administrar um centavo no lugar, porque a realidade é que o dinheiro que nós estamos a usar é dinheiro que nós estivemos a criar. Nenhum governo deveria assim realizar. Ele está, de fato, a falsear. Ele passa a ser um marginal. Ele está vivendo à margem do racional. Portanto, se aqui eu estou a falar que existe uma certa quantia no lugar, sim. Mas essa quantia, eles mesmos passaram a desvalorizar. Sabe quando a gente pega, de fato, dinheiro e passa a guardar, E quando de fato a gente vai pegar para usar, a gente descobre que outro dinheiro estiver a criar e que aquele não tem mais valor. A questão é dado a alguém de fato um título de eleitor capaz de ser o seu fundador, quer dizer, protetor, quer dizer, seu roubador, seu eliminador, seu administrador. Ah, mas como Deus disse assim, dê a chave para quem quiser buscar o dinheiro que você estará a falar. Ah, eu vou dar a chave. Sabe um fundo de pensão que eles estiveram a criar? Quando as torres gêmeas estiveram a derrubar, um fundo de pensão que eles disseram que era para ajudar as vítimas do atentado ou dos atentados, conforme desejar escutar. Sim, eles criaram. Ah, a imprensa não esteve a falar, não.
Santo Deus! Mas eles estiveram a se juntar. Um grande fundo de pensão eles estiveram a criar. Pegou o dinheiro, aquele dinheiro que eles não podiam movimentar, sim, usaram como desculpa para o judiciário autorizar. E esse dinheiro eles tiraram, se daquilo que é de fato creditário, se do tesouro, tirar lá do tesouro, que era de fato inviolável, mas olha, o judiciário esteve a aprovar. E aí passaram para um determinado lugar. Eles até desejaram de fato disputar, mas disseram que na Casa Grande, que era o melhor lugar, que lá eles iriam criar uma espécie de associação para de fato se administrar e assim poder ajudar quem viesse de fato a precisar. Se no judiciário viesse a entrar e dizer que esteve a criar, babá. Acontece que não é, não é permitido de fato linkar a Casa Grande, a esse tipo de associação em nenhum lugar. Aí o judiciário esteve a chamar e falaram para eles, sim, aqueles que estivessem já, os dois partidos, falaram para eles que não era possível ali ficar, que transferisse de fato a tal associação, tal fundo de pensão para outro lugar. Aí resolveu de fato uma tal de comitiva juntar. E aí, alguns governadores resolveram, de fato, uma espécie de criar uma associação, uma nova associação, ou melhor, fazer a transferência, quer dizer, a transferição, sei lá, usar o transferidor de montão. Quando eles tiveram a se juntar, resolveu, de fato, depositar a tal dinheirama assim, na cidade bacana. Disseram que, como a cidade esteve a se prejudicar, era na prefeitura de lá que deveria, de fato, o dinheiro depositar. E o fundo de pensão, de fato, por lá ficar para poder se administrar. Acontece que a prefeitura de lá tem um problema de cunho particular, que há muito tempo, vem a rolar. E ninguém tem a coragem de apresentar. A prefeitura não consegue, de fato, tirar um único centavo do lugar. Sim, tem um problema que estiver a criar. E aí o dinheiro passou, de fato, a linkar. Quem senta para governar lá, administrar o dinheiro da prefeitura, do lugar, tem apenas o trabalho de saber, de fato, encaixar. Mas leva, sabe? Aí tem importância, sabe? Fala que tem importância, que é uma escada para ser governador, de onde desejar, e até o cargo de presidente sonhar. A importância é essa. Aí depositaram o dinheiro lá. Sabe como é que é? New York, New York, New York, New York. Isso porque eles estiveram a imaginar que poderia, de fato, o sinônimo usar e poder, de fato, passar o dinheiro sem ninguém reparar, usando de fato a governadoria do lugar. Olha, mas quando a gente faz coisas sem pensar, a gente cria um problema e tanto para administrar. Porque dentro desse buraco todo, o tesouro resolveu entrar. Sim, o tesouro resolveu entrar para, de fato, com a tal associação se juntar. E desde então, esse dinheiro passar a multiplicar. Você não consegue mais separar o que é dinheiro razoável do lugar, aquele dinheiro que o judiciário autorizou tirar para, de fato, vítima de atentado, que vier reclamar, tem como pagar,
Sim, porque com medo de rastrear, né, dar dólar falso não era bom de fato a gente linkar atentado no lugar. Era preciso pagar com dólar. Sabe como é que é? Não poderia ser dólar furado, não. Isso aí eles estiveram a concordar. Se de fato usar dólar paralelo para a vítima de atentado, de fato, a gente ajudar ou pagar, e alguém vier a linkar, ter problema no lugar, não. Aí, como o Tesouro resolveu de fato entrar, santo, o Banco Central a ajudar. De repente, a Casa de Moeda, sim, a Casa da Moeda aí do lugar, resolveu de fato multiplicar a dinheirama do lugar. E eu fico a pensar, será que essa gente tem noção daquilo que eles estão a realizar dentro de um mundo que a gente não consegue nem mais sair, sim, sair do lugar. Sim, porque o 31 de outubro sempre vai se apresentar. E o dia de finado, ao dia de finado costuma chegar. Mas a gente resolve de fato apenas a caneta usar. Aí 31 de outubro vai estar lá. Primeiro de finado, a gente costuma antecipar. Antes do dia da bruxa do lugar. Olha, eu não sei não, mas a gente perdeu completamente a noção de administrar. Porque a gente sabe. Porque a gente sabe que nós estivemos a criar. Sabe como é que é? Capanga. Capanga para muito dinheiro sujo lavar. Capanga para muita arma, a gente de fato detonar. A gente resolveu, de fato, até pode mico bancar. A questão é que é permitido os Estados Unidos pagar dívida de ex-presidiário desse lugar? Nós temos noção do que os Estados Unidos estiveram a realizar. Quando aqui o ex-presidente, sim, Lula, esteve a governar, nós temos noção do montante de dinheiro que eles estiveram a usar. Quando eles viram que os Estados Unidos estiveram de fato a usar caminho de pedra. Caminho de pedra para Obama governar sem a mínima responsabilidade com o lugar. Nós temos noção do que é ser irmão. Nós temos noção da representação desse país, da jurisdição, onde todos os dias se solta ladrão. Nós temos noção. Nós temos noção que aqui não se responde por crime de responsabilidade, não. Nós temos noção. Nós temos noção daquilo que é nossa fundação, em prejuízo de qualquer nação. Em prejuízo de qualquer nação. Nós temos noção. Nós temos noção do que representa cada cidadão que aqui tem uma fundação, em nome dessa tal de democratização. Sim, consulado. Nós não temos noção do que seja um consulado, não. Puxa, a gente deveria, de fato, buscar assim, algum tipo sabe como é que é? Não sei não, um pouco mais de compreensão. Sim, porque, olha, eu vou lhe falar. Desde que nós resolvemos democratizar, criando meios para uma Constituição emendar, tudo aqui nós nos demos o direito de realizar.
até a Bolsa de Nova York nós estivemos a quebrar. Puxa vida. Nós estivemos a quebrar a Bolsa de Nova York e a imprensa fez questão de ocultar todo o prejuízo que nós estivemos a causar no lugar. E não é com dinheiro falso que estavam de fato a fabricar, não. Com dinheiro que estiveram a depositar. Sim, depois que o atentado esteve a se dar. Foi. Nós pegamos, de fato, tanto dinheiro de lá, tanto dinheiro de lá, tanto dinheiro de lá, que a gente acreditou, que a gente poderia aqui se eternizar. Por isso que nós estivemos, de fato, a despreocupar. Se o ministério a gente resolveu multiplicar, a gente resolveu secretaria fundar, a gente resolveu leiloar. Sim, santo! Será que nós temos noção que uma empresa pública nós estivemos a leiloar sem nenhum centavo nos pagar para a dívida? Sim, sim, porque alguém resolveu fuçar. Viu que existia a possibilidade de alguma coisa nos denunciar. Exigiu de fato uma espécie de, vamos falar assim, ó, uma espécie de levante, uma espécie de levante. Não, para saber o que esteve a passar, tinha que ter assim um tipo de noção, sim, do lugar para a vida dele preservar. Exigiu que a gente estivesse de fato a passar. Olha, tudo aquilo que a gente acostumava a rotar. Sim, sabe como é que é? A gente era autossustentável. Ou é autossustentável? Então, a gente vai ter que, de fato, um acordo firmar. Quando, de fato, eles viram que era muito difícil isso administrar, resolveu separar. Deixou a cacaria para a gente ter, a gente ficou com a cacaria. O problema, de fato, é que eles estiveram a usar o nome da empresa pública. Oh, meu santo, para muito dinheiro se passar. A questão é que nós não temos do que nós nos orgulharmos. Está longe da Petrobras ser uma empresa viável. Santo Deus. Nós nunca fomos, nem nunca seremos autossustentável. Nós criamos um banco privado. Em nome do crime organizado. Porque o país foi todo avacalhado. O jeito encontrado depois da Operação Lava Jato, um problema e tanto foi criado. O jeito foi criar um tal banco privado para muito dinheiro ser lavado. E os Estados Unidos, eles são culpados. Na medida em que eles foram responsáveis por fazer algo inacreditável. Porque eles também estiveram, de fato, usando o banco privado para lavar dinheiro do Estado. Eu fico me perguntando até onde o país é democratizado. Se existe, de fato, um fundo monetário que usa do inacreditável para lavar dinheiro. Dinheiro para todo lado.
Então eu deveria, de fato, ficar sentado, olhar para todos os lados e saber, de fato, que não é fácil. Existe um fundo monetário que foi usado para a gente lavar dinheiro para todo lado. Assim, o país, o tempo todo, é desmoralizado. Deixou de ser sustentado. Não existe mais cidadania nesse estado. O que existe é cidadão sendo leiloado o tempo todo para o crime organizado. Se nós somos os culpados, penso que nós, de fato, não escolhemos nenhum lado. Sim, porque a gente quer ganhar para todo lado. Aí, o tempo todo, a gente é assim. É cobrado, a gente é massacrado, a gente virou alvo. A gente virou alvo. Quanto aos preços do supermercado, preços adulterados. Nós sabemos, pelo menos colocar, sim, comida no prato. O que existe, de fato, é um país desgovernado. Produzir comida aqui é muito fácil. Nós temos doutorado. Mas abrimos porta para o crime organizado, há uma exploração para todo lado, um acúmulo daquilo que nunca será usado. Porque tudo que nós hoje estamos a enxergar é essa gente de fato a fantasiar, acreditando que supervalorizar aquilo que o povo brasileiro costumava gostar, se isso, acreditando que isso vai beneficiar. Olha, periga a gente mudar o paladar, e toda essa estrutura, sim, que o brasileiro esteve a criar, se deteriorar. E aí é que nós vamos ver o que é desgraça no lugar. Porque para eu deixar de gostar de feijão com arroz e carne, basta eu não poder comprar. E se eu passar a comer, sim, embutido aqui e acolá, eu, de fato, os Estados Unidos eu virar. E aí eu não vou me importar. Sim, eu não vou mais almoçar, eu não vou jantar, eu só vou merendar. E ainda vou gostar. Não vou, de fato, precisar gás comprar, tudo fácil. O meu dinheiro ainda vai sobrar. Eu até vou me enricar. Então, essa gente deveria pensar em muito no que eles estão a realizar. Porque para a gente, de fato, mudar o paladar, basta a gente, de fato, encontrar meios da gente gostar. Sim, porque, olha, se eu comprar um pãozinho ali e uma goiabada passar, um quissuque, e eu sentir, ó, toma um leitinho aguado, e assim eu vou viver. O corpo costuma, de fato, fabricar coisas que a gente jamais vai acreditar. E toda a minha estrutura física, ela vai se adaptar. É assim em todo lugar. É assim em todo lugar. Mas nós não. Nós estamos a dificultar o acesso. Acesso daquilo que o brasileiro costumava gostar. Eu fico a pensar no grau de retardamento daquilo que nós estivemos a alcançar. Como é que eu crio meios de dificultar aquilo que eu mesma estou a comercializar? Quanto menos gente comprar, menos gente vai gostar. E o produto vai ficar lá. O produto vai ficar lá.
eu menos vou fabricar e vou ter que, de fato, o preço aumentar. Porque estou acostumada a ter uma vida que o produto já não vai. Daqui a pouco a empresa vai fechar e vamos colocar a culpa em quem está a governar. Se nós mesmos estivemos a criar dificuldade para o consumidor nos acessar. Nós temos noção do tanto de comida que nós costumamos desperdiçar só para o valor a gente aumentar? Nós temos noção daquilo que nós somos capazes, enquanto povo brasileiro, realizar? Só para o tomate a gente usar como barganha para muito dinheiro a gente de fato ganhar? Nós temos noção? Nós temos noção do que essa cesta básica que a gente costuma de fato usar para medir o poder de compra do lugar, nós temos noção do que isso esteve a significar? E qual o objetivo da gente colocar o valor de cesta básica? Ah, não, nós não temos noção não, né? É por isso que Deus me disse assim, entre lá e seja doutorada no lugar. Toda uma estrutura de vida eu estive a deixar para ser Cássia nesse lugar. Sabe que Cássia é apenas uma dona de casa. E para uma dona de casa, não passa nada. Não passa nada. É como, de fato, o evangelho costuma, é nos falar. O pastor tem 100 ovelhas. Se uma se desgarrar, ele vai deixar 99 lá e a outra ele vai buscar. Como uma dona de casa. Porque se uma moeda cair, ela vai procurar e até encontrar. E ainda vai encontrar motivo para festejar. É isso. Eu não deixo nada e nada fora do lugar. Daquilo que é razoável a mim realizar. Eu gosto. Eu gosto de fato de olhar. Dar uma geral, depois especificar, etiquetar. Eu jamais iria aceitar trabalhar se não tivesse domínio do que eu estou a falar, desde o beabá. Assim sendo, esse recadinho aqui eu estou a deixar, conforme Deus esteja a me solicitar, privado, no lugar, respeitando, mas aquilo que é do meu mundo privado e complicado, eu preciso deixar a lei. Obrigada. E obrigada sempre. Bom dia.